pega aí papel e caneta e vamos lá. Deus abençoe a vida da Ana. Seja bem-vinda. Pega aí papel e caneta e nós vamos falar aí desse tema nesse momento. Vamos lá então? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus com você, que está no livro de Marcos, como a gente tem acompanhado aí durante todo esse tempo. E nós vamos falar hoje de um discípulo de Jesus. E o nome dele é Mateus, ou Levi, né? Em alguns textos vai apresentar como Levi e em outros vai apresentar como Mateus. Então vamos lá. Marcos capítulo 2, versículo 14, o texto vai dizer assim: E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que estando sentado à mesa, em casa deste quem? O Mateus, o Levi. Também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Então, a gente precisa entender uma coisa. Eu acho muito fantástico falar de Jesus. E por que eu acho fantástico falar de Jesus? Jesus, ele não faz acepção de pessoas como os homens costumam fazer acepção de pessoas. Jesus, ele não está diretamente preocupado ao seu passado. Ele não quer se conectar ao seu passado do ponto de vista de que o seu passado vai ter alguma interferência ou alguma relevância naquilo que Jesus está disposto a fazer na tua vida. E por que eu estou falando isso? Perceba a história. Jesus está trazendo para junto de si pessoas, discípulos, e ele está fazendo as suas escolhas. Ele está escolhendo pescadores, que são pessoas simples. Ele está chamando pessoas que estão há muito tempo aguardando por ele, como são os discípulos que seguiam João Batista. E agora, nesse exato momento, ele passa na alfândega, tá? Que é um lugar aonde você tem que pagar pedágios para entrar. E lá ele vê um homem que supostamente não era aceito pelos judeus. E quem é esse homem? Levi. E por que a gente fala supostamente? Porque se Mateus, por exemplo, fosse um homem de bem, se Mateus fosse um homem patriota, se Mateus amasse a sua pátria, provavelmente Mateus não aceitaria ser um cobrador de impostos para Roma. Por quê? Nenhum judeu que era enraizado, nenhum judeu que tinha um caráter em Deus aceitava esse tipo de proposta. Por quê? O cara que se tornava um publicano, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que cobrar impostos dos seus próprios patrícios, dos seus próprios familiares, e trazer esses impostos até os pés do governo romano. Você lembra de Zaqueu? Agora, perceba, provavelmente Mateus não era muito bem aceito em seu âmbito social. Provavelmente Mateus era desprezado pelas pessoas. Aí vem Jesus, na contramão dos sentimentos humanos. Jesus, presta atenção numa coisa, Jesus costuma valorizar aquilo que ninguém quer valorizar. Jesus costuma dar valor àquilo que é desprezado pelas pessoas. Jesus gosta de construir histórias, sabe, em vidas que passaram por
por processos destrutivos. Jesus gosta de começar histórias do nada. Talvez hoje você está passando por esse processo que você perdeu muita coisa, que você perdeu muita coisa no seu ambiente familiar, que você perdeu muita coisa na tua casa, na tua família, no teu trabalho. E Jesus é extraordinário porque ele traz à existência aquilo que não existe. Você lembra do Gênesis? Simplesmente Deus, o Pai, o Filho e o Espírito estão no meio do caos e não existe nada. E qual é a proposta divina? Vamos mudar a história do caos. E eu quero liberar essa palavra profética na tua vida nessa noite. Deus te trouxe aqui para dizer que ele muda história, independente do caos que está a sua história. Jesus hoje, ele quer mudar a história do caos que se instaurou em sua vida, em sua casa, em sua família. E a gente fala essa palavra literalmente olhando como projeção a vida do Mateus. Imagina que ele está executando um trabalho que é repudiado por todos os judeus. Ninguém gostava de publicano. Olha só a fala dos fariseus. Esse Cristo, esse tal rabino, esse tal líder espiritual novo que apareceu em Jerusalém, ele não tem o padrão dos fariseus, ele não tem o padrão dos rabinos existentes aqui na nossa terra. Por quê? Porque esse cara se assenta com pecadores. Então, pecadores e publicanos estão dentro da mesma classe social do ponto de vista desses fariseus, desses homens da lei. E aí, às vezes a gente fica pensando que Jesus escolhe a nossa casa, que Jesus escolhe a nossa vida, que Jesus escolhe a nossa família, simplesmente por aquilo que nós temos a oferecer a Ele. Não, e isso não é o eixo central da escolha de Jesus. Não é. Sabe qual é o eixo central da escolha de Jesus? Eu acho que olhando para esse texto é a seguinte. Preste muita atenção. Jesus olha para o publicano, olha para o Mateus, olha para o suposto rejeitado por seus patrícios, olha para aquele que decidiu trabalhar para Roma. Ele não quis se entregar ao trabalho religioso de Israel. Ele decidiu, como se diz por aí, literalmente virar a casaca. E olha o que Jesus diz a ele. Ô Levi, segue-me. A fala de Jesus, a princípio, não é uma fala condenatória. A fala de Jesus, a princípio, não é uma fala que segrega. A fala de Jesus, a princípio, não é uma fala que expõe Levi. A fala de Jesus não tem acepção. Eu gosto muito da abordagem de Jesus. Eu vejo algumas pessoas querendo trazer pessoas para o Evangelho. E aí, a gente, durante muito tempo, também fez isso. E as pessoas, elas querem atrair as pessoas para o Evangelho com a fala do julgamento, com a fala do juízo, com a fala do inferno. E às vezes a gente quer pregar o inferno e o juízo e o pecado para quem não tem conhecimento do pecado. Não funciona, gente. Lembra da mulher samaritana? Jesus, antes de tratar do pecado daquela mulher, ele primeiro acolhe ela, ele primeiro recebe ela, ele primeiro traz ela para perto, ele primeiro pede a ela que dê a ele algo. E olha a fala de Jesus com o Levi. Não existe discriminação. Simplesmente, Jesus não para com Levi. E se Jesus encontrou Levi na alfândega, entendemos que supostamente Jesus deve ter passado por ali e deve ter pagado o imposto. Agora Jesus olha para aquele homem e simplesmente Jesus diz assim: me segue, vem comigo. Não importa o que os outros pensam de você. Se você... E aí, deixa eu falar algo muito importante aqui, ó. Muito importante. Jesus não diz assim, eu vou mudar a tua história. Jesus primeiro fala assim, me segue.
anda comigo. Vem aonde eu vou. Se assenta onde eu assentar-me. É como se Jesus estivesse dizendo ao Levi: se você acompanhar os meus passos, você vai viver uma nova história. É como se Jesus estivesse dizendo ao Levi: se você, Levi, caminhar comigo, eu vou tirar essas estigmas que os homens colocaram sobre a tua vida. Se você caminhar comigo, eu vou fazer de você alguém muito importante no reino de Deus. Jesus não faz uma promessa de uma mudança de vida a partir do nada. A proposta de Cristo para uma mudança de história é que eu e vocês venham caminhar com Ele. A proposta começa a partir do momento em que você decide seguir os passos de Jesus. Quando você decide seguir os passos de Jesus, então você dá início a uma nova história na tua vida. Por que eu estou dizendo essa palavra? A gente às vezes tem a sensação de que a nossa vida vai mudar num passe de mágica. Perceba que a vida de Mateus, de Levi, ela começa a mudar a partir de uma mudança de comportamento dele. A primeira coisa que ele faz é deixar a banca da alfândega. Perceba que a mudança que você quer na tua história, ela precisa começar no teu comportamento. O nosso comportamento vai projetar o nosso novo estilo de vida. Às vezes, a gente quer que Deus faça um milagre a partir de uma oração. Aí você me pergunta: pastor, é possível Deus fazer um milagre a partir de uma oração? É, com certeza. Deus é soberano. Deus pode fazer todas as coisas. E Ele, com certeza, Ele não tem limites para agir. Ele pode sim realizar um milagre a partir de uma oração. Mas qual é o princípio da oração? Qual é o princípio da fé? Não adianta ter fé e não ter uma atitude condizente com a tua fé. E o que dizer de Apocalipse capítulo 3, que Jesus bate à porta? E claro, o texto do Apocalipse se refere ao momento em que Jesus se sente fora da igreja e ele quer adentrar a igreja, mas isso também se aplica a nós, porque nós somos a igreja de Cristo, e ele está batendo a porta e ele está dizendo o seguinte: olha, estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. A gente sabe que essa coisa de abrir porta de uma casa e preparar alimento, servir alimento para uma pessoa, não é com qualquer um que você faz isso. Você abre a porta da tua casa e prepara alimento com quem você quer estabelecer relacionamento ou com quem você já tem relacionamento. Então, para você viver uma nova história na tua vida, uma mudança na tua vida, você precisa entender que bases do teu comportamento, bases da tua crença precisam mudar. Sabe por quê? Jesus está disposto a fazer tudo por você. Desde que seu coração esteja alinhado com o reino dos céus. O texto da palavra diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E olha como Jesus ensina. Antes de Jesus te ensinar a pedir o pão, ele te ensina a pedir o reino. Antes de Jesus te ensinar a pedir o pão, ele me ensina, fala, olha, primeiro você precisa pedir que o reino se instaure, se estabeleça na tua vida. E depois que esse reino vir, como ele é no céu, você pode pedir o pão. Lembra da palavra de João? Se vós estiverdes, do Evangelho de João, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo e vos será feito. Então o reino precisa vir, precisa se estabelecer. E como nós estabelecemos esse reino? É através daquilo que eu ouço e retenho.
É através daquilo que eu decidi enxergar. É através daquilo que eu falo. São os decretos, são as palavras proféticas. É através do trabalho das minhas mãos. É através dos passos que eu decidi dar na minha vida. A gente estabelece o reino na nossa casa, na nossa família, a partir do momento que a gente decide seguir os passos de Jesus. A partir do momento que a gente decide fazer com as obras das nossas mãos aquilo que Jesus fez. A partir do momento que a gente decide falar como Jesus falou. A partir do momento que a gente decide ter os ouvidos que Jesus tinha. As percepções. Dessa maneira o reino vem. E quando o reino se estabelece, uma nova cultura se estabelece na tua vida. Isso é muito poderoso, sabe por quê? Se você sair do Brasil agora e você for em Cuba, como já estive lá, você vai perceber que aquele reino, aquele governo estabelece uma cultura diferente da nossa aqui no Brasil. Quando você traz o reino de Deus para a tua vida, você está dizendo assim: eu estou trazendo o reino para que uma nova cultura, uma nova história se estabeleça dentro da minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério. Amém? Levi viveu uma transformação extraordinária. Estava cotado supostamente para viver esquecido e abandonado, mas Jesus encontrou ele. Jesus encontrou ele lá na alfândega. Jesus encontrou ele no lugar da perdição, no lugar onde não havia destino, e Jesus colocou ele numa nova rota. Jesus quer te dar uma nova história, mas você precisa dar uma resposta como Mateus, Levi, deu a resposta a Jesus. Jesus disse a ele: vem e segue-me. E a resposta do Mateus foi literalmente a atitude de se levantar e de ir e caminhar segundo os passos do Mestre. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essa noite. Te louvamos, ó Senhor, por tua bondade, por tua fidelidade, por tua misericórdia, Pai. Queremos te render graça, honra e adoração. Cremos, ó Deus, que a partir do momento que nós mudarmos a nossa caminhada, que nós mudarmos, ó Deus, alguns comportamentos, ó Deus, que estão enraizados em nós, uma nova história vai se estabelecer em nossa vida. Em nome de Jesus, eu quero abençoar agora nesse momento todos os lares aqui representados. Eu quero abençoar nesse momento todas as famílias aqui representadas. Eu quero nesse momento, Senhor, abençoar cada coração que me acompanha nessas plataformas, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado de forma poderosa e de maneira extraordinária. E que nós, Senhor, a partir de uma nova atitude, a partir de um coração, Senhor, voltado para Ti, a partir de um movimento de fé, possamos tomar posse, Senhor. Possamos tomar posse dessa nova história que nós tanto desejamos, porque nós precisamos entender, ó Pai, que uma nova história é uma apropriação. Eu preciso me apropriar da nova história que Tu colocou diante de nós, Senhor, diante de mim. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Essa palavra fez sentido para você? Abençoou teu coração? Compartilha aí com sua família, com seus amigos. E que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E amanhã temos devocional mais uma vez. O pastor Daniel vai estar aqui com você, liberando uma palavra sobre a tua vida. Sábado temos culto. Deus abençoe. Temos culto e eu quero te convidar para você estar conosco. Vai ser no centro de Guarulhos, tá bom? Deixei o link da inscrição aí na descrição do vídeo e que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e abençoe sua família, em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar essa mensagem.